Amanhã, 9 horas da noite, o Vasco entra em campo em São Januário para enfrentar o Botafogo no Clássico da Amizade. Um jogo extremamente difícil, mas eu diria que é difícil para ambas as equipes. Não existe clássico fácil, ainda mais. Você pegando a configuração atual, o Botafogo buscando a recuperação no campeonato e o Vasco buscando se manter na parte de cima da tabela, mas já visando ali, eu diria, um G5, um G4 no Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o técnico Renato Gaúcho deve escalar o Vasco para esse confronto. O Vasco que terá 4 voltas extremamente importantes da sua equipe e que também terá uma baixa, no caso o Brenner. O jogador teve um choque joelho com joelho no último jogo contra o Coritiba, fez exames, ressonância magnética e tudo mais, e o lado bom é que não apontou nenhuma lesão ligamentar no Brenner. Ele somente será poupado desse jogo contra o Botafogo, também não deve jogar na Sul-Americana, mas deve retornar no Campeonato Brasileiro já no jogo contra o Remo. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E cara, torne-se membro aqui do nosso canal, porque você se tornando membro, que tá aí R$ 2,99 por mês, você vai ter acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp, por exemplo, vai estar acontecendo o jogo lá Vasco e Botafogo, eu vou estar conversando com vocês durante o jogo, falando a minha opinião, o que eu tô achando e tudo mais. Então é bem legal pra gente ter esse contato mais próximo. É só você se tornar membro aqui do nosso canal por esse valor irrisório. Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Botafogo no clássico de amanhã. Cara, eu coloquei aqui pra vocês a provável escalação tanto do Vasco quanto do Botafogo, até pra gente espelhar os times e entender um pouco taticamente sobre esses duelos que devem acontecer na partida e também pra você ficar sabendo sobre o outro lado. Então é interessante que quem é torcedor do Botafogo assista esse vídeo até o final e quem é torcedor do Vasco, obviamente, também assista esse vídeo até o final. O Vasco terá o Léo Jardim no seu gol como seu goleiro titular. Na lateral direita, o Paulo Henrique segue como titular também. Paulo Henrique vem de assistência no último jogo e que vem melhorando o seu nível de atuação, né? Jogou melhor contra o Coritiba do que em jogos anteriores. Para a gente destacar também que o Puma Rodrigues voltará a estar entre os relacionados. Ele cumpriu a data FIFA com a seleção do Uruguai, por isso não estava à disposição para o jogo contra o Coritiba, e agora contra o Botafogo ele já retorna normalmente. É sempre importante porque às vezes o Paulo Henrique não está tão bem, entra o Puma e melhora o time, e vice-versa. Então o Puma estará à disposição para esse jogo. Na dupla de zaga, o Vasco terá Saldívia e Robert Renan como seus zagueiros titulares. É uma dupla de zaga que eu sempre ressalto para vocês que tem muita qualidade para sair jogando por baixo. Eu tô gostando bastante do Saldívia, apesar dele ter feito gol contra no último jogo contra o Coritiba. Ele é um zagueiro de muita imposição física e vai ser importante para esses duelos contra o Arthur Cabral, para, por exemplo, o Vasco ganhar essa primeira bola e não deixar o centroavante do Botafogo dominar, ficar de frente para o jogo. Robert Renan também tem muita qualidade, é um zagueiro que tá simplificando mais, foi assim no jogo contra o Coritiba, mas é um cara que tem muita qualidade para sair jogando, lançamentos e tudo mais. Na lateral esquerda, o Vasco terá o retorno de Cuiabano. Ele não jogou o último jogo contra o Coritiba, foi poupado, tinha sentido incômodo, mas está treinando normalmente e vai para esse jogo como titular. Com isso, o Lucas Piton vai para o banco de reservas. O Piton que não fez um bom jogo contra o Coritiba, e o Cuiabano dá outra cara para esse time do Vasco, e tem também a possível lei do ex com o Cuiabano jogando. O Cuiabano, por exemplo, contra o Grêmio, a lei do ex dele vale muito. Agora é o primeiro jogo dele contra o Botafogo. Então, tem essa expectativa aí também do Cuiabano de reencontrar o seu ex-time, que é um jogador extremamente importante para esse funcionamento do Vasco do Renato Gaúcho. Ele dá muito mais força, dá muito mais qualidade nesse lado esquerdo do Vasco. Ele vai ter um embate aqui interessante com o Júnior Santos, que é outro jogador de muita força e muita velocidade também. No meio de campo, o Vasco segue com esse tripé de volantes, né? Com o Gumora sendo esse primeiro volante, o Tietê sendo esse volante barra meia aberto pelo lado direito, que é mais um ex-Botafogo, e no lado esquerdo o Vasco tem esse outro volante que é o Thiago Mendes. Esses dois jogadores, o Tietê e o Thiago Mendes, funcionam como meias na equipe do Vasco quando o Vasco está com a posse de bola, e quando o Vasco não tem a posse de bola eles marcam como se fosse volante. Então acaba trazendo esse maior equilíbrio no time do Vasco. Então tem aquela falsa sensação, pô, o Vasco não tem um camisa 10. Realmente não tem aquele 10 de origem como era o Felipe Coutinho, mas tem esses dois volantes que vêm fazendo essa função, vêm se aproximando da área e vêm marcando gols, inclusive. Então,
São jogadores extremamente importantes para o Vasco, o Thiago Mendes e o Tietê. O Tietê voltou a crescer de produção nas mãos do Renato Gaúcho, recuperou seu bom futebol. E aí no trio de ataque o Vasco também tem um retorno muito importante, que é simplesmente do Andrés Gomes. Estava com a seleção da Colômbia, fez uma boa data FIFA, inclusive fez 2 bons jogos contra a Croácia e contra a França, entrou bem nessas 2 partidas. E é um jogador extremamente importante para o Vasco, tem um mano a mano, tem um contra um, tem a velocidade. É um cara que perturba a defesa adversária o tempo todo, o Andrés Gomes. E o Vasco não tem no seu elenco nenhum outro jogador com essa característica. Então se o Andrés não joga, o Vasco sente muita falta dele. E ele estará de volta para esse jogo contra o Botafogo. Pelo lado direito, o Vasco tem uma expectativa do Marinho ganhar essa vaga de titular e o Nuno Moreira ir para o banco de reservas, mas é a única dúvida que ainda tem o Renato Gaúcho, se ele vai com o Marinho ou com o Nuno aqui pelo lado direito. São jogadores de características parecidas, mas o Marinho tem mais força do que o Nuno. O Nuno não vive o seu melhor momento com a camisa do Vasco, mas ele é um jogador de boa qualidade técnica e que é importante sim em alguns momentos. Por exemplo, aquele gol contra o Fluminense que inicia a virada do Vasco, sai dos pés do Nuno e é um gol de quem tem qualidade. Não tá vivendo o seu melhor momento tecnicamente, e aí que é importante você ter um grupo, um elenco mais robusto. E aí, por exemplo, pô, o Nuno não tá tão bem, eu posso jogar com o Marino que tá vendo um momento melhor, posso colocar um Adson, mas tem essa expectativa da entrada do Marino no time titular do Vasco para ter esses embates com o Alex Telles. Aí muda até um pouco a característica, o Marino é um cara de mais força, de mais velocidade, pode levar em algum momento a melhor nesse tipo de embate. E aí, para jogar como centroavante, o David será o titular, mas o Vasco conta com o retorno para essa partida de Cláudio Spinelli, centroavante que não foi relacionado para o último jogo contra o Coritiba, porque tinha torcido o pé num treino anteriormente, aí nem viajou, ficou no Rio, está recuperado e vai ser relacionado para esse jogo. Então o Vasco tem esses 4 retornos importantes, do Cuiabano, Andrés Gomes, Puma e do Cláudio Spinelli. Eu imagino um Vasco tentando, claro, obviamente se impor jogando em São Januário, mas é um Vasco que respeita muito a sua forma de jogar. Em muitos momentos o Vasco vai jogar com um bloco mais médio, com um bloco mais baixo, vai chamar o adversário para tentar muitas vezes utilizar espaço deixado às costas desse mesmo adversário, no caso, nesse jogo Botafogo. Eu imagino muitos embates ali pro Vasco ter essa posse de bola, do David contra o Bastos, do David contra o Alexander Barbosa. O Vasco tá utilizando bastante essa bola longa pro David fazer o pivô, pisar e ver quem tá vindo de frente para jogar. Então, é uma das possibilidades. Já pelo lado do Botafogo, a provável escalação deve ser essa. Lembrando, o Botafogo ainda não terá a estreia à beira do campo do técnico Franklin Carvalho. Ele deve ir a São Januário para assistir a partida, mas o Rodrigo Belão deve comandar ainda a beira do campo. E o Botafogo terá o Raul como goleiro titular, o Vitinho na lateral direita, o Bastos e o Alexander Barbosa formando a dupla de zaga. O Barbosa cumpriu suspensão no último jogo, mas está à disposição para esse. O Alex Telles deve ser o lateral pela esquerda. E aí no tripé de volantes, o Botafogo mudou a sua estrutura tática, né? O Botafogo jogava com 2 volantes, agora o Botafogo joga com 3 volantes. E o Alan deve ser o titular, Alan ex-Vasco. O Edenilson deve ser titular também como esse volante barra meia, tem um papel muito parecido com o que faz os volantes do Vasco, e a ideia é parecida também no time do Botafogo taticamente, de ter esses 2 volantes, o Edenilson, aqui no caso o Danilo ou o Medina, mas com certeza o Danilo vai ser titular, como meias, né? Esses caras com liberdade também para pisar na área, para produzirem ofensivamente, participarem do jogo. Então, da mesma forma, o Botafogo não tem aquele camisa 10 típico, mas tem 2 caras que são volantes que fazem essa função de camisa 10. O Danilo que volta da seleção brasileira cheio de moral. Eu acredito que o Medina deve ir para o banco. Acho que ele vai manter o Edenilson e vai colocar o Danilo no time. E aí o Botafogo vem também com um trio de ataque, né? Com o Júnior Santos sendo esse cara pelo lado direito para tentar buscar contra-ataques, aproveitar os espaços deixados pela defesa do Vasco. O Júnior Santos que voltou a marcar gol com a camisa do Botafogo no último jogo. O Santos deve ser titular pela esquerda, tem uma característica diferente do Arthur Cabral. O Santos não é um cara de velocidade, é um cara de mais cadência e vai ter esses embates, por exemplo, contra um Paulo Henrique. E o Paulo Henrique é um cara muito físico, né? Então vai ser um embate interessante desses 2 jogadores. E o Arthur Cabral jogando como centroavante do Botafogo. O Cabral voltou a marcar gol no último jogo contra o Mirassol. Não foi uma atuação, nossa, ele jogou muita bola, mas fez gol, né? O centroavante precisa fazer gol para voltar a ter confiança aos poucos. E o Cabral é um cara que ele gosta de fazer gol no Vasco, né? Ele tem 2 gols contra o Vasco, se eu não me engano. Fez um lá em Brasília e fez um em São Januário na temporada passada. Taticamente os times se comportam dessa maneira. O Vasco se comporta se defendendo aqui
4-3-3 defensivo ou 4-1-4-1 e o Botafogo se comporta defensivamente da mesma maneira. Os times atacando também têm algumas ideias parecidas, mas eu vi um Botafogo no último jogo utilizando muita transição. Mas quando eu falo de ideias parecidas na hora de atacar, por exemplo, o Santi vem jogar mais por dentro no time do Botafogo, libera um pouco mais o Alex Telles aqui, tem esses dois caras vindo pelo meio também. O Botafogo pode ter o seu lateral ou pisando por dentro, mas o Vitinho gosta de pisar por fora, e o Júnior Santos cai um pouco mais por dentro. Então tem essas ideias parecidas, com um dos volantes vindo fazer apoio aqui também nessa construção de jogo. E aí o Vasco se defende dessa forma aqui na maioria das vezes. Mas no último jogo contra o Coritiba, o Vasco defendeu mais num 4-4-2, deixando o Thiago Mendes e o David mais na frente. Então podem haver algumas dessas variações no decorrer da partida, mas pelos times jogarem espelhados, eu vejo muito esses encaixes aqui, cara. Do Tietê batendo com o Edenilson, do Thiago Mendes batendo aqui com o Danilo, então vejo muitos desses encaixes acontecendo durante a partida. O Cuiabano batendo aqui com o Júnior Santos, o Vitinho batendo com o Andrés Gomes, o Marino com o Alex Telles, o Santi com o Paulo Henrique, então isso pode acontecer bastante durante a partida. É um jogo muito tático, é um jogo de poucos espaços, o Vasco vive um momento melhor do que o Botafogo, tem mais confiança, está jogando dentro de casa, mas clássico não se joga, né, como já todo mundo fala, né? Clássico não se joga. Clássico realmente você ganha, você faz os 3 pontos e consegue levar mais uma vitória que vai te levar mais à frente no Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a opinião de vocês para essa partida. O que vocês imaginam desse jogo? Veja um confronto equilibrado, mas o Vasco tem esse momento melhor do que o Botafogo, tá com mais confiança. O Botafogo, por mais que tenha vencido o último jogo, ainda entra pressionado para desgarrar daquela posição lá debaixo da tabela. Não tá mais no Z4, mas sempre é incômodo tá ali próximo do Z4. E é isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje. Gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra tu não perder nada que publicar aqui. Comenta aqui embaixo seu palpite e já sabe, o pós-jogo é aqui no nosso canal. Não vai ter nenhum outro canal que vai te trazer essa análise tática pós-jogo e tudo mais, beleza? Fica nessa, abração do Francesco, nós, fui!